Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e caros ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nós aqui reunidos hoje, neste momento reflexivo, sobre o último domingo do período litúrgico do ano C, caminhando junto com a comunidade de São Lucas. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, é o 34º domingo do tempo comum. E esse domingo traz para nós o título de Solenidade de Cristo, ou melhor, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, a gente chega nesse período, é um momento assim de gratidão a Deus, né, por termos passado por esse ano todo. Começou no ano passado, né, no período do Advento, final de novembro para início de dezembro de 2021, e está concluindo agora nesse 20 de novembro de 2022. E nós vamos observar aqui a grandeza de quem? Do reino de Deus, né? Então a gente vai ver não existe no mundo uma grandeza maior, que a gente pode dizer assim, maior, a grandeza é maior sim, mas é na simplicidade. É isso que encanta a cada um de nós. Esse título assim de ser chamado Rei, Solenidade de Cristo Rei, ele é perigoso porque ele pode ter a tendência de remeter-nos a falar de monarquia, de rei com cetro, com coroa e, sobretudo, com o poder. E este não é assim, é o rei servo, aquele que serve. E nós vamos lembrando assim que as nossas leituras hoje, nós temos a leitura do 2 Samuel, no capítulo 5, de 1 a 3, que é a primeira leitura, que vai mostrar para nós que Davi é ungido como rei das tribos de Israel. E ele tem essa missão de conduzir o povo a uma conversão, a caminhar, né, com este povo. E começou essa unção de Davi, porque foi exatamente na hora da queda da monarquia, no período do retorno do povo do exílio. Então, com essa queda da monarquia, Davi é ungido como rei, um rei mais de justiça, né, na caminhada, e nós vamos observar que os profetas anunciaram logo que essa unção, essa bênção de Davi iria trazer uma outra bênção maior, que era a espera do Messias. E é por isso que nós vamos assim observando essa caminhada, porque o Evangelho hoje vai apresentar realmente a realização dessa promessa de um rei vindo da linha de Davi. Mas vamos logo lembrar um pouco aqui a segunda leitura. A segunda leitura é a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de 12 a 20, só para mostrar assim que é chamado de um hino cristológico, a graça, né, como uma ação de graça, cantando louvores a Cristo. E o Santo Evangelho, nós vamos ler o Evangelho hoje, ele é extraído de Lucas, o evangelista desse ano, né, do ano C. O capítulo é 23, os versículos de 35 a 43, que trazem para nós o povo ficava ali olhando.
Os chefes caçoavam de Jesus, dizendo: salvou os outros, que salve então a si mesmo, se é o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendia: você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós, é justo, pois estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho bem pequeno, a explicação aqui do Santo Evangelho, mas vai apresentar aqui o Evangelho, nós fazendo aqui assim uma leitura, aqui tentando ver que esse texto aqui, essa narrativa, ela está presente também nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, João. Ou retornando um pouco, lembrando Marcos, que foi escrito lá pelos anos 70, Mateus, João e Lucas. Só que o evangelho de Lucas, ele o enriquece com umas particularidades próprias da comunidade que sofria e que acompanhava o caminho, as pregações, o aprendizado e os ensinamentos de Jesus da Galileia até Jerusalém, onde sofreu a paixão, a morte, com crucificação, não é, que o levou a ser o Rei ressuscitado, o Cristo, nosso Senhor, Rei do Universo. E são particularidades que a gente precisa ver bem assim, um pouquinho das leituras. Porque nós vamos observar que esse evangelho aqui, ele vai diferenciar o que nós já falamos no início, o rei aqui, que não é um rei de cetro, de coroa, de ouro, né, tudo, e de poder, sobretudo. O poderoso, o mandão, o chefe, tudo. Palavra de rei não volta atrás. Aquele que vivia assessorado pelos súditos. Por quem? Por Jesus de Nazaré, o servo fiel. O seu reino é de serviço, cura, palavras, compaixão, levando à conversão, de caminhada, caminhos pelo chão, de encontro com as pessoas. E nós vamos, em multidões que o acompanhavam, e nós vamos observando aqui que quem pensava que Jesus, que o rei que viria, o Messias, seria assim, é o povo judeu, né? Eles que esperavam desse jeito. Mas a principal característica aqui de Jesus é o amor misericordioso, palavra bonita. Ele é destinado a todas as pessoas, mas sobretudo aqueles com mais necessidade. Preferência
opcional pelos pobres, viúvas, os menos crianças, idosos, os menos favorecidos, os fragilizados, que viviam esperando a força, que sabiam pedir, que sabiam comunicar-se, e foi assim. Esse texto aqui, bíblico, ele dá uma descrição aqui, que Jesus é apresentado como o crucificado, não é assim? E o crucificado que foi ridicularizado, eles faziam escárnio, zombavam, sorriam, diziam palavras assim, irônicas. Na linguagem de hoje a gente dizia assim, debochavam, era isso. Mas quem era esse povo que fazia isso? Eram os chamados, umas 3 classes, chefes, que eram os sacerdotes e os anciãos, eram os soldados. Esses soldados, eles eram todo aquele povo do aparato militar, né? Aparato militar romano. E eles executavam, né, pena também. E tinha também os malfeitores. E aqui é o Evangelho de Lucas que chama malfeitor. Os outros evangelhos, eles chamam de ladrão. Aqueles 2 que estavam junto com Jesus lá na cruz. E há assim o cenário é num lugar chamado, é bom aprender assim, porque às vezes a gente não lembra, mas a gente sabe que é o Gólgota, que quer dizer o quê? Caveira também, não é? Era lá o lugar dele, o cenário dele era lugar da caveira ou Gólgota, chamado, que fica situado atualmente dentro da igreja, do local lá onde foi feita a crucifixão, onde tem o túmulo, chamada Igreja do Santo Sepulcro. É lá que tem. Então, esse evangelho enriquecido aqui pelas peculiaridades ou particularidades de Lucas, é porque Lucas ele vivia assim em atenção ao povo, né? O povo que vivia ali, que ele sabia. Então, o que é que vai acontecer aqui no texto? Nós vamos verificar que falta uma coisa assim, que não houve assim, uma explicação, mas quando ele diz bem assim, quando começa no versículo 35, o povo ficava aí olhando. Quem era esse povo? Eram aqueles chefes que caçoavam? Eram os soldados que executavam a pena, que maltratavam, que traziam o vinagre para aquele que transformou 6 talhas de água em vinho e na hora de uma necessidade, agonizando, vinagre embebido numa vassoura velha, numa bucha. E os malfeitores? Um ridicularizava, não reconheceu, o outro reconheceu. E nós sabemos, já citamos aqui nesse programa, que o evangelista Lucas, ele fazia esses antagonismos, né? Quando ele fala do fariseu e do publicano, Marta e Maria, né? Zacarias e Maria, os 2 na misericórdia do pai lá no filho pródigo. Assim, 2 pessoas, uma colocando de um lado e o outro do outro, mas chega a um denominador comum. Então, Lucas traz esse enriquecimento para o texto dele, quando ele fala. E nós vamos observar aqui que um rei que preside na cruz. Naquele tempo, disse que aquelas pessoas que eram ladrões de verdade, eles tinham uma pena, mas a pena não era crucificação. E por isso que um dos malfeitores aí diz assim, salva-te a ti mesmo, tu não diz que é assim, zomba também dele. E o outro reconhece e diz assim, olha,
tu não estás prestando atenção, nem o Filho de Deus tu não observa, não vê, não reconhece, não obedece, porque nós fizemos algo de errado, mas ele não. E tem uma palavra linda, né, que ele diz que é o processo de conversão dele. Ele diz assim: quanto a nós é justo, pois estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Olha, onde foi que a gente já viu aqui chamando de Jesus? Só foi Maria, né? José, que eram os pais de Jesus. Chama de mestre, né? Senhor, mas ele tornou-se tão íntimo de Jesus lá na cruz, que já o chamou de Jesus. E aí já mostrou todo o seu processo de conversão. Lembra, fez uma oração, um pedido. Lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E Jesus imediatamente não salvou a si, como disseram os anciãos, os sacerdotes, salva-te a ti mesmo. Não, ele salvou ao outro. Ele disse assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pronto, palavra de rei. O rei da simplicidade, da humildade, da esperança, da gratidão, da coragem, do caminho, dos pobres, o rei misericordioso. Então, é assim que se apresenta esse rei para nós. Olha, quando a gente vai dizer a festa, a solenidade de Cristo Rei, a gente vai também, às vezes, a gente corre o perigo, hoje ainda, de estar adorando um rei dentro da nossa própria igreja, porque é o Rei dos Reis. Deus clamando, gritando, salva, faz isso. E o reino aqui é tido assim mais como o rei do silêncio também, não é? A gente pode orar no íntimo do seu ser, na adoração ao Sagrado Coração de Jesus, ao Santíssimo. A misericórdia do Pai, quantas orações, quantos pedidos são atendidos, né? Porque vai depender da disposição do nosso coração, do nosso jeito, da nossa forma de pedir, sem arrogância, sem prepotência, de querer ser melhor do que os outros. Porque quando nós estamos querendo ter mais chance do que os outros, ter mais tudo, nós já estamos seguindo para o caminho de outro reinado. Não é o reinado de Jesus de Nazaré, da periferia, que saiu andando e vivendo o seu íntimo e na convivência pacífica com as pessoas, embora manifestasse a dureza, como nós vemos quando ele expulsou os vendilhões do templo, né? Quando ele disse raça de víboras, sepulcros caiados, nós vimos, porque estava merecendo uma chamada, um puxão de orelha, para ver se acordava, despertava. Então é preciso nós prestarmos atenção. A nossa festa vai concluir o ano litúrgico, né, o ano C, e vai também ter um marco muito importante, né, a nível aqui na Igreja do Brasil. Vai começar o ano da vocação, com o tema vocação, graça e missão, e o lema corações ardentes, pés a caminho. É Lucas 24, 32 a 33, 2 versículos. E é também celebrado neste dia 20 de novembro, esse ano, o dia do leigo. Nós já nascemos quando fomos batizados, nós somos batizados como os leigos, leigas. E depois nós vamos recebendo outros sacramentos e vamos entrando na caminhada, não é? Vamos diversificando. Qual é a pastoral que nós vamos também participar? Onde é que nós vamos
anunciando o Evangelho, onde é que nós estamos agindo como profetas, como fiéis servidores, não para ganhar dinheiro, mas a graça de Deus no sentido daquilo que nós fazemos também com gratuidade. Todo o processo assim desse evangelho a gente já andou falando, e quando é tão bonito quando ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente vai lembrar naquele dia na casa de Zaqueu, há poucos domingos, há uns 3 domingos aí mais ou menos, quando houve que Zaqueu ficou em cima da árvore, que Jesus, né, tem piedade de mim, lembrando, e ele disse mesmo, desce Zaqueu, que hoje eu estarei na tua casa. Ele hospeda-se. Então ele continua, Jesus, a querer estar em nossa casa. Não é a casa de tijolo lá abrindo a porta, não é a porta para ser aberta, é a do coração. A casa somos nós com as nossas ações. Então, se a gente lê bem direitinho, o evangelho é pequeno, mas se nós tentarmos assim, enveredarmos pelo jeito, onde foi que aconteceu, como aconteceu, qual o contexto daquela época, de que forma que estava. Nós vimos que lá na primeira leitura de Samuel, segundo Samuel, houve a unção de Davi, e o Davi foi convidado a seguir, né, levando, conduzindo as pessoas na missão. E foi dito que dali viria um rei, e os judeus esperaram aquele rei poderoso. E mais o reino é esse aqui, o poder de Deus aqui está nesse sentido. Dizer que a salvação entrou na sua casa, entrou em nossa casa. Aí vai depender dos nossos reconhecimentos, das nossas ações, como escolhemos, como fazemos, como a nossa compreensão de cristão. Nós não vamos ficar uns cristãos marginalizados, revoltados, deprimidos. Nós vamos ser cristãos que tem amor, alegria, paz. É assim, esperança, gratidão, reconhecimento. E a festa de Cristo Rei é isso. Porque outro dia que nós vamos cantar, Hosana Rei também, né? Vai ter dias que a gente celebra quando nós estamos lá no momento da Quaresma, quando chegamos com a Páscoa, quando a gente vai mostrando. Quando diz assim que anuncia que Jesus nasceu, Jesus nasceu o Salvador. Quem foi que recebeu a mensagem? Pobres e pastores. Não foi lá nos reinados, depois que houve a visita, né, do povo, que é quando a gente fala sobre a epifania do Senhor, dos reis magos. Mas a estrela apareceu primeiro para os pastores, né? E foi numa casa pobre e foi ali que nasceu. Então, nasceu vida nova. E nós somos convidados a nascermos a vida nova o tempo todo por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja é bonita, a nossa igreja é celebrativa e nós precisamos prestar atenção também, porque às vezes a gente pensa, a gente tem uma relação entre a igreja e o mundo. E essa relação entre igreja e o mundo, a grandeza maior dela é exatamente o reino de Deus. Foi implantado desde o Gênesis, desde a criação e vem até hoje, até a festa de Cristo Rei. E quando a alegria maior é o Cristo ressuscitado, que impulsiona-nos para a vida com a presença Pai, Filho e o Espírito Santo. Se nós somos cristãos de fé, que acreditamos, aí sim, a gente vai realizar essa festa de Cristo Rei com mais serenidade, com mais sabedoria, com mais compreensão. E vendo que a principal característica do Rei
dos reis é o amor misericordioso, o perdão, o reconhecimento, a acolhida. Então, que Deus derrame sobre nós suas bênçãos, que nós possamos ter essa humildade no nosso coração, a nossa prática diária, e vamos caminhando. A nossa igreja, ela é em cada diocese, dividido em paróquias, a paróquia em áreas, em comunidades, não é? Setores, e nós somos convidados às celebrações. A nossa paróquia, por exemplo, celebrará amanhã, dia 20, o encontro do povo de Deus. Cada vez tem um momento, na outra semana já é a Assembleia Diocesana, é um planejamento, programação para o ano de 2023. Então, tem sempre caminhando. Foi formação agora de crianças, a infância missionária, formações dos catequistas, foi um congresso de liturgia. Então, esses últimos, só agora já, novembro. Então, são muitas realizações e formações. A formação bíblica é grandiosa na nossa diocese, já está tomando assim um impulso muito grande sobre o que é ouvir e viver a palavra de Deus. Irmãos, tenhamos um bom final de semana e o início de semana com bênçãos, alegria. E a partir do dia 27 começaremos um novo ano litúrgico e vamos para a comunidade de Mateus. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.